Olá amigos, sob o capô do quarto Pajero estão motores a gasolina de aspiração natural com cilindrada de 3,0 litros, 6G72 178 avos de cavalo-vapor, e 3,8 litros, 6G75 250 avos de cavalo-vapor, além de um turbodiesel com capacidade de 3,2 litros, 4D41 170 avos de cavalo-vapor e 200 cavalos-vapor desde 2009. No Pajero 4 importado dos países do Golfo, você encontra gasolina de 3,8 litros, muito raro, e 3,5 litros, 6G74 202 avos de cavalo-vapor. A unidade a gasolina de 3 litros da linha de motores tem a biografia mais inocente. É caracterizado como mais simples, confiável e durável. Além disso, digere facilmente 92 gasolina. É verdade que a dinâmica de um SUV com esse motor deixa muito a desejar, mas fora de estrada isso não é tão importante. O motor a gasolina de 3,5 litros, em termos de confiabilidade, também não é considerado caprichoso. Mas a massa impressionante para 202 cavalos ainda não é suficiente. O carro-chefe de 3,8 litros com sistema de distribuição de válvula variável MIVSE dá ao Mitsubishi Pajero 4 uma dinâmica decente. O motor é geralmente confiável, sem surpresas. Mas houve um momento desagradável. No período de 1º de fevereiro a 21 de maio de 2008 ocorreu uma falha de software na linha de montagem dos motores da série TR. Como resultado, o robô instalou rolamentos no virabrequim menores que o tamanho necessário. Consequências: reclamações do proprietário sobre batidas no motor e substituição do bloco curto ou de todo o motor na garantia. Mais frequentemente, o problema apareceu após 10 a 20 mil km, mas também pode aparecer mais tarde, após 40 a 70 mil km. Os sintomas da doença eram ruídos de batida que eram perceptíveis quando a velocidade aumentava acima de 1000-1500 rotações por minuto, semelhante ao som de um escapamento cortante. Curiosamente, alguns modelos de 2007 com quilometragem superior a 100 mil km acabaram na mesa de operação de especialistas em motores com sintomas semelhantes. O diagnóstico é falta de óleo e acionamento das camisas do virabrequim. Foi possível dar vida ao motor após a substituição do virabrequim e dos rolamentos. Após 80 a 120 mil km, o funcionamento do sistema MIVSE pode ser acompanhado por ruído, chocalho excessivo, perceptível à medida que a velocidade aumenta. Esta é uma característica do sistema e o ruído não progride com o aumento da quilometragem. Vários exemplares com motor de 3,8 litros foram vítimas das abas do coletor de admissão, elas entraram nos cilindros devido a parafusos soltos. Este problema é familiar aos proprietários do Pajero de terceira geração com o mesmo motor. Como medida preventiva, os parafusos que fixam os amortecedores podem ser vedados com selante de roscas. Com alta quilometragem, o carro-chefe 3,8 pode começar a consumir muito óleo de motor. Muitas vezes é suficiente atualizar as vedações da haste da válvula. Em casos extremos, é necessário trocar os anéis presos. As unidades a gasolina possuem acionamento por correia dentada com intervalo de troca recomendado de 90 mil km. Com uma quilometragem superior a 120 a 150 mil km, o radiador pode vazar. Os catalisadores atendem mais de 150 a 200 mil km. O turbodiesel 4D41 exige qualidade do óleo diesel. Os primeiros problemas podem aparecer após 60 a 100 mil km. O motivo é uma falha na válvula da bomba injetora de alta pressão ou nos tubos entupidos com fuligem que conectam o sensor no suporte do filtro de combustível ao coletor de admissão. Ao mesmo tempo, check e ASC off acendem, a tração diminui e, ao mudar de marcha, a transmissão dá um solavanco. Os injetores, via de regra, percorrem mais de 200 mil km. A válvula EGR pode precisar ser limpa um pouco mais cedo. Com uma quilometragem de mais de 120 a 150 mil km, o estabilizador superior e o tensor da corrente frequentemente falhavam. As caixas de câmbio Pajero IV são confiáveis e não há reclamações sobre elas. Automático, requer troca de óleo com troca de filtro a cada 60 a 90 mil km. Alguns proprietários notam o aparecimento de choques em uma transmissão automática quente ao passar da terceira para a quarta marcha e vice-versa, geralmente após 100 a 150 mil km. Estes sintomas não se desenvolvem e não ocorrem avarias. Após 150 a 200 mil km, um inibidor da transmissão automática, sensor de posição do seletor, pode exigir atenção. Normalmente basta limpar e lubrificar o sensor. Você raramente precisa comprar um novo. A característica exclusiva do Mitsubishi Pajero é o cardan na caixa de câmbio traseira.
Ao mesmo tempo, quando você zera ou pressiona o gás, ouve-se uma batida. A doença é acústica e não afeta a durabilidade da transmissão. Para eliminar as batidas, será necessário substituir a caixa de câmbio traseira e o eixo de transmissão, o que é muito caro. E não há garantia de que depois de 20 a 30 mil km as batidas não voltarão a aparecer. Com o tempo, a caixa de câmbio traseira começa a uivar. Mas, novamente, não há motivo para preocupação. Outro recurso. A combinação de sinais ASC ou FF, ESP e uma caixa de transferência piscando na maioria dos casos é o resultado de uma queda na tensão da bateria. A caixa de câmbio dianteira é bastante forte, mas ainda assim alguns proprietários conseguiram largá-la em off-road. Difícil. Às vezes, o sensor de tração dianteira falha. Os proprietários do novo Mitsubishi Pajero 4 frequentemente notavam vibrações durante a aceleração, que desapareciam após 10 a 30 mil km. Foi assim que as unidades de transmissão foram desgastadas. Em carros mais antigos, é necessário reparar periodicamente vazamentos na transmissão devido a vedações desgastadas. O primeiro elemento de suspensão que precisa ser substituído são as buchas da barra estabilizadora dianteira. Sua vida útil é de 25 a 40 mil km. Além disso, são frequentemente uma fonte de rangidos na suspensão dianteira. Os suportes do estabilizador duram um pouco mais 50 a 70 mil km. As buchas e suportes do estabilizador traseiro duram mais de 120 a 150 mil km. Os rolamentos das rodas esgotam-se após 100 a 150 mil km. Os amortecedores dianteiros do Pajero 4 duram mais de 80 a 100 mil km, os traseiros, mais de 100 a 120 mil km. Frequentemente, os blocos silenciosos nos amortecedores dianteiros cederam antes do próprio amortecedor. Para não trocar o amortecedor, você pode reprimir o bloco silencioso. As juntas esféricas das alavancas dianteiras atingem 150 a 180 mil km e os blocos silenciosos das alavancas dianteiras, até 150 a 200 mil km. As juntas esféricas e os blocos silenciosos das alavancas traseiras levam aproximadamente o mesmo tempo para serem cuidados. Parafusos de ajuste azedos são uma surpresa comum ao tentar ajustar o alinhamento das rodas em carros com mais de 3 a 4 anos. A surpresa começa com o terceiro Pajero. É bom que os parafusos tenham azedado em ângulos aceitáveis de alinhamento das rodas. Caso contrário, primeiro você pode tentar embeber os parafusos azedos. Não ajudou? Isso significa que você terá que cortar os parafusos. Para evitar surpresas no futuro, é melhor lubrificar os parafusos de ajuste. Existem casos alarmantes de perda de controle do carro e capotamento em alta velocidade devido à destruição do braço de alinhamento da roda traseira. Felizmente, os incidentes estão isolados até agora. O defeito é típico das alavancas do conhecido e respeitado fabricante de peças de reposição Mazuma. Talvez as alavancas instaladas fossem falsas. A cremalheira da direção não, e até começa a retinir, depois de 100 a 150 mil km. Na maioria das vezes, o motivo da batida é a folga do vidro, que pressiona o eixo sem fim contra a cremalheira. Diagnosticado por folga na haste de direção para cima e para baixo. Apertar as venezianas ajudará a melhorar a situação por um curto período de tempo. Com o tempo, um rangido aparece na área da bota do eixo de direção no chão. Depois de lubrificar a unidade, o ruído desaparece. O desgaste dos discos de freio com quilometragem superior a 20 a 30 mil km é um fenómeno comum, bem conhecido dos proprietários do Pajero 3. Às vezes é possível se livrar do desgaste após o recapeamento dos discos. Mas não há garantia de que não aparecerá novamente em breve. É melhor substituir os discos de freio por análogos de maior qualidade. Após 100 a 120 mil km, não seria supérfluo inspecionar as pinças, que, muito provavelmente, já estão começando a emperrar devido ao azedamento das guias. Outro problema comum é o toque das pastilhas do freio de estacionamento. Pode ser tratado instalando molas do freio de estacionamento do Pajero anterior. Devido ao desgaste do isolamento da fiação do ABS, a proteção traseira esquerda pode fazer com que os indicadores ABS, ASC off e estrada escorregadia, acendam. Com uma quilometragem superior a 100 a 120 mil km, ocorreu falha do acumulador de freio. A pintura da carroceria do Mitsubishi Pajero 4 é bastante macia e não resistente a influências externas. Com o tempo, muitos arranhões e lascas são descobertos, que também começam a florescer. Mais frequentemente, as primeiras aranhas aparecem na porta traseira e na barra que separa o vidro da porta traseira. Pequenos bolsões de corrosão também aparecem sob as vedações das portas nos caixilhos das janelas.
Este é mais um legado do terceiro Pajero. As tampas das porcas do cubo e a estrutura da tampa da roda sobressalente também são suscetíveis à corrosão. O tanque de combustível não resiste à peste marrom. Tudo isso graças à sujeira que se acumula no espaço entre o fundo do tanque e sua proteção. Muitos proprietários de Pajero IV notam rigidez corporal insuficiente. Isso é confirmado pelas abrasões nas aberturas das portas que aparecem em carros com mais de 4 a 6 anos. Além disso, as portas batem nos buracos e a poeira entra no interior através das vedações. A instalação de uma vedação adicional ou o reforço da original ajudará a melhorar a situação. Com o tempo, ocorre corrosão nas cavas das rodas traseiras em áreas de desgaste. Outra característica de design é a luz traseira direita oscilante. O motivo é o desenvolvimento da montagem da lanterna no pistão. Um para-brisa enorme geralmente atrai pedras como um imã. Às vezes, em tempo chuvoso, o vidro dos faróis de neblina quebra. Nos Pajero com mais de 5 a 6 anos, equipados com teto solar, surgem problemas com o mecanismo de acionamento. É vendido apenas completo com escotilha. Com uma quilometragem de mais de 100 a 130 mil km, a ligação do sensor de controle de alcance do farol traseiro geralmente requer substituição devido a uma junta danificada. Com uma quilometragem superior a 60 a 90 mil km, ele começa a ranger e, após 100 a 120 mil km, o trapézio do limpador de para-brisa dianteiro pode falhar. O limpador de para-brisa traseiro faz seu trabalho extremamente mal. Os bancos dianteiros elétricos podem não se ajustar mais para frente e para trás devido ao desgaste das escovas do motor. Com o tempo, os bancos dianteiros começam a ranger. O acabamento em couro dos bancos perde rapidamente sua aparência comercializável, e a lateral do banco do motorista até quebra. Logo o couro do volante fica careca. No Pajero 4 com mais de 5 a 6 anos, o cabo da coluna de direção geralmente se desgasta. Neste caso, o sinal sonoro deixa de funcionar e a luz de mau funcionamento do airbag acende. Problemas com o resfriamento interno podem ser causados por um radiador entupido com poeira da estrada, ou tubos podres do ar-condicionado traseiro. O ambiente rodoviário agressivo os mata em 3 a 6 anos. Muitos, decidindo economizar dinheiro, simplesmente desligam o circuito traseiro. Ao mesmo tempo, os tubos do aquecedor da fileira traseira também sofrem. A ventoinha elétrica do radiador do ar-condicionado também pode falhar. Os eletricistas, via de regra, não causam problemas. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.